Coisas grandiosas estão reservadas para o tênis brasileiro no futuro. E hoje praticamente isso ficou claro com a grandiosa, gigantesca atuação do João Fonseca contra o Jannik Sinner nessa derrota nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells. E no vídeo de hoje a gente vai falar muito sobre esse jogo e eu vou dar minha perspectiva do que eu achei do jogo e principalmente do que eu penso sobre o momento do João e o que ele pode construir a curto, médio e longo prazo. Ué, mas a luzinha tá verde, Said, você errou? Não dava para pôr uma luz vermelha após uma exibição. Assim, na minha opinião, eu acho que foi eu falei no jogo passado que contra o Paul foi a melhor exibição do João na carreira, né? O maior jogo, o pacote, né, da carreira dele em termos táticos, técnicos. E eu acho que o jogo de ontem superou até esse jogo contra o Paul. O nível que o João apresentou, só existe um tenista hoje que consegue apresentar esse nível contra o Sinner, que é o Alcaraz. A gente teve também, obviamente, o Djokovic vencendo o Sinner no Australian Open num nível muito parecido, né? Mas o que o João fez ontem, ele fez com o Sinner jogando bem. A gente teve recentemente uma derrota do Sinner contra o Mensik, né? Muito se falou sobre esse jogo, inclusive eu usei até esse jogo para fazer o nosso pré-jogo, né? Porque na minha humilde opinião, para você ganhar do Sinner hoje, ou você tem que ter uma agressividade bruta total, e eu falei isso aqui no pré-jogo, ou você tem que ser um mágico e ter muita variação e bagunçar o Sinner como faz o Alcaraz. Só que hoje ninguém tem os atributos técnicos de variação de jogo que o Alcaraz tem. Essa é a verdade, ninguém tem isso hoje. Né? Talvez um Bublik que consegue ali ter uma variação, né? Ser um pouco mais técnico, deixadinha. Vocês viram que quando o João começou a dar deixadinha no Sinner, jogar mais slice, dar drop shot, o Sinner se complicou ali. Foi um momento que o João cresceu muito no jogo. Mas hoje só o Alcaraz consegue esse estilo de jogo. O João ontem utilizou a palavra que eu pedi aqui humildemente. Se eu tinha falado contra o Paul que a palavra era paciência, contra o Sinner a palavra era agressividade. E o João foi extremamente agressivo e muito competente em tudo que ele fez no jogo. Então por isso tem que ter essa luzinha verde aí. Acho que é mais do que justo. Vamos analisar esse jogo aí. Vou pedir a sua inscrição aqui no canal. Estamos batendo... Falta pouco menos de 200 inscritos pra gente bater 7.000, que vai ser uma marca muito importante. Então o Saidinho pediu aí. Deixa a sua inscrição, ajuda a gente demais. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo. Antes de falar do jogo, quero colocar o card do Sinner, que eu, com a minha empolgação para gravar o vídeo de ontem, eu simplesmente esqueci. O card estava pronto e eu esqueci de colocar aqui. Muita gente pediu nos comentários, então tá aí o card do Sinner, nota 95, né? Só ficando ali no matchup no momento, né? O momento do Sinner não é um momento de grandes conquistas, né? Por isso foi nota 9 e o matchup nota 9. E ontem ficou provado que o matchup não é tão complicado para o João. Porque o João consegue bater de frente com o Sinner na parte de agressividade. Inclusive teve um ponto, acho que logo nos primeiro ou segundo game, o terceiro game, no comecinho do jogo, que o João ficou trocando o forehand com o Sinner. Uma pancada ali para mostrar, ó, eu tô aqui. Eu sei bater na bola forte também. Inclusive a média de velocidade do forehand do João, se eu não me engano, ela tava 11 milhas por hora acima da média dos top 50 da ATP no jogo de ontem. Ou seja, foi uma pancadaria insana. E eu acredito que o Sinner, poucas vezes na sua carreira, principalmente falando de 2 anos pra cá, que foi quando ele explodiu realmente, quando ele superou todo mundo, praticamente, né? Menos o Alcaraz, porque o Alcaraz ele tem um confronto direto negativo. Eu acho que o Sinner não enfrentou um jogador com tanta potência nos golpes como foi o João ontem. Claro, tem jogos que ele enfrenta jogadores, o próprio Mensik na vitória, mas se você pegar a vitória do Mensik contra o Sinner estava mal. E o Mensik jogou no limite, jogou colocando ali mais de 80% do primeiro serviço em quadra, agressividade total, salvando um monte de breakpoint, e mesmo assim o Mensik sofreu para ganhar, mesmo com o Sinner jogando mal. Só que acontece que ontem o Sinner não jogou mal, muito pelo contrário, aliás, jogou muito bem. E o João ficou muito próximo de tirar um set do Sinner. Eu não vou falar que ficou muito próximo da vitória, porque poderia ser um pouco de soberba da nossa parte, porque o João teria que ganhar um set, depois remar de novo no outro set. O que o João fez no primeiro set foi gigantesco no sentido de solidez. O João estava sacando muito,
Mais uma vez, um saque assim fulminante. A gente até brincou no nosso clube de membros. Aliás, o nosso grupo do WhatsApp é a grande joia, né, desse canal. Temos ali umas 20 pessoas, 22 pessoas, e a gente comenta todos os jogos do João. Tava lá ontem, madrugada dentro, todo mundo comentando o jogo, todo mundo trazendo boas energias. Então, se você quiser virar membro, clique aí em Seja Membro e paga um valor simbólico. É um valor simbólico, é o mínimo possível aí, só para você fazer parte dessa comunidade que é muito interessante. E a gente tava brincando no grupo, falando... É o João Opelka, é o João Perricar, porque ele estava sacando demais o Sinner, que é o melhor devolvedor hoje do mundo, ou pelo menos o segundo melhor, é ele e o Alcaraz, né, os melhores devolvedores. Ele não estava conseguindo jogar no saque do João. Ele teve somente 2 breakpoints no primeiro set, o Sinner, e o João ainda teve um breakpoint lá no game de saque do Sinner, no primeiro game de saque. E eu falei aqui, o Sinner, quando tem breakpoint contra, o cara vira um psicopata, muito difícil você quebrar, o cara é muito frio e tal. E no primeiro set ele teve um 6-3 ali que realmente foi uma pena. Eu falo que foi uma pena porque não teve demérito do João. O que o Sinner fez nesse 3-6 do tiebreak do primeiro set foi impecável. Ele deu 2 saques impecáveis, 5-6. O João sacou no 5-6 o primeiro saque bem encaixado, profundo, e o Sinner deu uma devolução fantástica ali no pé do João e conseguiu ganhar um ponto. Mérito dele. Mérito dele. A gente está falando de um adversário que é o número 2 do mundo, que é um dos maiores jogadores de quadradura da história. O Sinner já pode ser considerado um dos maiores jogadores de quadradura da história. O Sinner tem 4 Grand Slams já, com 24 anos. É um cara que facilmente vai passar aí de 10, 15 Grand Slams. Facilmente. Então estamos falando de uma lenda e de uma futura lenda do tênis. Só que o que o João proporcionou ontem, inclusive eu vi alguns tweets aí, uma galera falando, cara, esse jogo foi muito bom pro Sinner, porque o Sinner não vinha sofrendo contra ninguém, então isso tira um pouco do espírito de competitividade dele, porque ele não sofre para ganhar de ninguém, e aí quando ele chega para pegar um Alcaraz, ele não tem aquele espírito, e é verdade, é verdade. O que o João fez ontem, ele deixou o Sinner, tirou o Sinner da zona de conforto, coisa que ninguém consegue fazer, somente Alcaraz, somente um Djokovic uma vez ou outra, porque o Djokovic também já pegou o Sinner algumas vezes, e o Sinner passou por cima. No Australian Open, o Djokovic ativou o modo agressividade bruta e conseguiu uma vitória histórica. E tem mais. O Sinner, se fosse pro terceiro set, eu falei isso no grupo, se fosse pro terceiro set, muito provavelmente o Sinner ia sentir muito fisicamente, porque o fato também de ganhar jogos fáceis o tempo todo tira um pouco desse aspecto físico do Sinner. O Sinner, pro nível dele, por exemplo, quando chega em quinto set, ele tem mais derrotas do que vitórias na carreira. Um Grand Slam. Ontem era um jogo de 3 sets, mas foram 2 sets muito longos, 1 hora cada set. Então, se o João conquistasse essa vitória no segundo set, eu acho que teria grande chance de chocar o mundo, como a gente falou aqui no pré-jogo. E o segundo set foi, assim, uma coisa assustadora o que o João fez. Eu vou até colocar os números aqui. Foi uma coisa assustadora o que o João fez. Ele quebrou o Sinner sacando pro jogo de 0. E não é quebrar porque o cara ficou fazendo erro não forçado. Ele fez pontos incríveis. Taticamente falando, perfeito. Perfeito. Saque, agressividade no primeiro saque, agressividade no segundo saque. E muita agressividade na troca de bola. Indo pro winner, indo pras linhas. Perfeito, taticamente perfeito. Tecnicamente, perfeito. Então o João conseguiu unir o aspecto tático e o aspecto técnico no mesmo jogo, de forma que não tem o que falar. Porque ele fez a execução perfeita de todos os golpes, fez grandes winners. Talvez o backhand pudesse ser um pouco melhor, né? Ele não conseguiu fazer o winner de backhand, mas cara, para você fazer um winner no Sinner tem que ser um senhor winner, um senhor golpe, né? Teve um lance ali no final do segundo set que ele deu uma marretada ali no meio da quadra, que a bola quase atingiu o Sinner ali a 189 por hora. Ele deu um winner a 189 por hora. Isso é uma coisa assustadora. Então, no segundo set, ele mostrou que tem um mental fortíssimo. Eu vi gente falando que o João perdeu no mental. Gente, pelo amor de Deus. O João estava jogando contra um cara multicampeão, número 2 do mundo, melhor jogador de quadradura aí da atualidade, né? Ele briga com o Alcaraz, mas em quadradura ele ainda supera o Alcaraz na atualidade, tanto é que é só você ver os títulos dele. E um cara com mental de gelo.
Então, assim, o João teve chance, ficou perto, mas o cara não é número 2 do mundo à toa. Veja só os números, ó. O serve rating, os dois serviam. Inclusive o serve rating do João superior ao Sinner. Superior ao Sinner. Esse seria o quarto aí na média, o Sinner o quinto na média. Por quê? Sacou muito, botou muito o primeiro serviço em quadra. Se tem um ponto do Sinner que foi negativo ontem, foi a colocação do primeiro saque. O Sinner. E aliás, né? Modéstia à parte, falamos no pré-jogo. Né? Quem não viu o pré-jogo, volta aí e vê. A gente falou, ó, o Sinner, se é que existe um ponto negativo, um deles é a consistência no primeiro saque. E foi de fato, ele não conseguiu colocar muito primeiro saque, 59%. O João, 70%. O João fez mais winners do que erros não forçados num jogo em que ele foi agressivo o tempo todo. E que é muito raro de acontecer, 27-24. E o Sinner, como a gente já sabia, erra pouquíssimo, 37 winners, 21 erros não forçados. O Sinner ganhou 2 pontos a mais que o João somente no jogo. Foi 81 para o Sinner, 79 para o João. Somente 2 pontos a mais. E breakpoints convertidos, o João foi bem também. Acabou salvando ali, né? Teve uma quebra, ok, mas salvou ali 3 breakpoints e quebrou um de 2 do Sinner. Então, também um aproveitamento superior. Fez mais pontos no segundo serviço do Sinner do que o contrário. Né? Teve um return rating maior. Olha só, o João teve um serve rating maior e um return rating maior que o Sinner. Mas perdeu, porque os pontos importantes. Na hora do vamos ver, o Sinner cresceu, jogou muito, não dá pra falar que o João jogou mal nos momentos de pressão. Não dá pra falar. Dá pra falar que talvez que ele não conseguiu atingir o seu nível máximo como ele vinha atingindo no jogo nos momentos de pressão. Mas o Sinner tomou a rédea do ponto, teve muita qualidade e pronto, e é o Sinner. Mas o que fica pra nós aqui, a reflexão que fica, e todo mundo, por isso que eu coloquei essa luzinha verde aqui atrás. Todo mundo ontem, hoje, né? Vai estar todo mundo cansado pro trabalho hoje, tenho certeza, e eu sou um deles. Mas todo mundo foi dormir feliz. Todo mundo foi dormir em paz. Talvez feliz não, mas em paz. De saber que a gente tem uma joia, que o João não é superestimado, que o João tem muito talento, tem muita técnica, tem muita coragem e tem muita cabeça para bater de frente com esses caras. Eu fiz uma brincadeira no grupo, que é aquela brincadeira com fundinho de verdade. O Big Three, o famoso Big Three, né, que conquistou pelo menos a minha geração, né, do tênis, aí conquistaram tudo, que foi o Federer, o Nadal e o Djokovic. Começou o Federer, logo depois veio o Nadal e um tempinho depois veio o Djokovic. Hoje temos Sinner e Alcaraz. O João tem 5 anos a menos que o Sinner. E o João tem sim talento para integrar esse rol de jogadores. Basta ele continuar evoluindo, basta ele continuar treinando forte, né? Também dar os parabéns para a equipe do João, que fez uma preparação fantástica. Esse foi o torneio do João que ele melhor jogou e que perdeu, né? Dos torneios que ele não foi campeão, esse foi o que ele melhor jogou. Talvez até mais do que os que ele foi campeão, porque ele jogou uma barbaridade contra o Tommy Paul, jogou uma barbaridade hoje contra o Khachanov, fez um jogo fantástico também. Não foi brilhante, mas foi um jogo muito consistente, e na estreia também. Então ele fez 4 jogos muito bons, seguidamente. Né? Então, assim, tecnicamente, taticamente, foi perfeito o João nesse torneio. E eu fiz a brincadeira, eu falei, ó, talento tem. Se vai chegar, o tempo vai dizer melhor, mas talento mostrou que tem, e o mundo teve que se curvar aí ao talento e a potência dos golpes e todas as qualidades do João Fonseca. E o hater, haters gonna hate. Nem sei se eu falei direito aí, desculpem quem fala inglês. Mas os haters vão sofrer agora porque não vai dar pra falar muito mais do João. O João vai continuar evoluindo, são 19 anos de idade e já tá nesse nível aí de tênis. Certo? Um grande dia a todos. João agora vai pra Miami, a gente vai fazer o pré-torneio de Miami, tudo bonitinho. E ó, muita esperança. Tomara que a chave seja boa, que a gente não pegue esses ETs aí tão cedo numa oitava de final, quem sabe numas quartas, pelo menos já seria excelente. E quem sabe, né, o João faça um estrago aí como quase fez ontem, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.